Coube a Allan Kardec penetrar no conhecimento esotérico. As velhas religiões estabeleceram que era o espírito e a matéria, o corpo físico e o corpo espiritual. Nas escolas de iniciação esotérica pré-cristãs e pós-cristãos, os estudiosos perceberam que o espírito, quando se deslocava do corpo, nos chamados desdobramentos espirituais ou desdobramentos psicológicos da consciência, havia corpos intermediários. Mais tarde, Helena Blavatsky escreveu a respeito dos corpos e estabeleceu que o corpo humano é a massa que envolve o espírito, mas isso através de 7 modelos, os chamados 7 corpos esotéricos. O corpo búdico, o corpo espiritual, que é o perispírito. Allan Kardec, estudando, constatou que realmente o nosso corpo é como uma cebola, com várias camadas. Essas camadas são interdependentes e elas se comunicam através de fluidos que atravessam as camadas separadas. E percebeu que o espírito é ligado à matéria através de 7 pontos, que são pontos fundamentais da nossa matéria. Ele se utilizou de uma palavra indiana, sânscrita, a palavra chakra. Chakra é um círculo multivorticoso em que as placas vibratórias do espírito se implantam e interpenetram. Esses 7 corpos começam pelo da pineal, a glândula pineal, que é o primeiro corpo. Depois vai descendo as demais glândulas endócrinas até a glândula sexual, que é a 7ª glândula. A desencarnação se dá por etapas. Daí, nas mortes demoradas, o espírito se liberta facilmente do corpo, porque esses fluidos vão diluindo. Nas mortes acidentais, repentinas, violentas, o espírito perturba-se muito, porque rompe os laços sem diluir. E ele fica com as cargas vibratórias. Vamos dizer que ele tem energia que pode viver 50 anos. E aqui está. Mas, de repente, aos 30 anos, acontece um acidente de qualquer natureza, ele vai expulso com 30. Então, ele tem potência orgânica de mais 20 anos. Ele está materializado. Não acredita que morreu. Tem sensações, fica na família, perturba, porque está perturbado. Então, produz aquilo que é conhecido como obsessões. Dessa forma, o perispírito é esse corpo intermediário entre o espírito e a matéria. Peri é semelhante a uma pera, a semente, a massa e a crosta, a casca. Quando nós desencarnamos, a casca se rompe, a massa se dilui e a semente absorve. Então, o perispírito é a memória, é o inconsciente, é o subconsciente, é o depósito das nossas encarnações, que se detecta através da regressão de memória nas terapias de vidas passadas. Então, o perispírito é esse corpo intermediário. A medicina tem uma visão diferente. A energia, a consciência, modelo organizador biológico e matéria. Notem bem, diz a biologia, primeiro apareceu a função.
Depois apareceu o órgão. Primeiro, a vibração cardiológica. Depois, a pulsação, quando ainda não existia o coração, na vida fetal. Então, quando nós desencarnamos ou nos amputam uma perna, tiram a massa, mas a perna de natureza perispiritual continua. A ciência tem uma explicação para isso, é uma fixação da memória que modela no cérebro o órgão. Mas as fotografias kirlianas, feitas na Rússia pelo casal Kirlian, fotografando uma folha que se cortou um pedaço, a fotografia sai a folha inteira. Um fruto. E também, muitas vezes, o indivíduo que não tinha mais a mão, ao ser fotografado, aparece uma mão, uma perna. É o perispírito. Nós temos um modelo que forma o corpo. Se eu odeio, o meu cérebro projeta no cérebro perispiritual esse ódio que o destrói. Então eu reencarno idiota. Porque esse modelo organizador foi danificado. Se eu amo, se eu me esforço, esse modelo intermediário se agiganta, tem poder e eu tenho uma memória excelente. Tenho uma aptidão extraordinária. Está na internet uma menina cega, surda e muda. Uma pianista extraordinária, que nunca estudou piano. Como explica? De onde ela trouxe o conhecimento? Essas crianças de 2 anos tocando violino magistralmente, tocando Mozart. Mozart é tão difícil que ele tem uma pauta musical que somente ele tocou bem. E o meninozinho chinês, que apareceu agora, que toca aos 4 anos aquela partitura de Mozart. E a mão não dá para ele dar uma oitava. Ele faz um esforço, porque ele está tocando aqui, para dar a oitava, os dedos não pegam, a mão é pequena. Com quem ele aprendeu a tocar? Então, o perispírito é o órgão que guarda essas impressões. A memória profunda, as aspirações mais elevadas. Tem momentos que a gente sente algo estranho que vem do estômago e toma conta da gente. São as energias perispirituais. O perispírito fica conosco até nos tornarmos o espírito perfeito, quando já não temos necessidade de reencarnar. Demora um pouquinho, daqui a alguns milhares de anos, mas a gente chega lá. Daí o perispírito é um órgão fundamental em nossa existência material. É chamado também o terceiro olho, corpo astral. Por certo, eu já ouviram muito falar, o corpo astral é esse corpo feito de energia semimaterial que modela o corpo físico.